quantos anos da sua vida a vergonha já roubou? E quantas coisas você já deixou de fazer por medo do que as pessoas iriam falar se você errasse? Será que o medo era de ser corrigido em público? Vamos falar hoje sobre o quarto traço e, na verdade, sobre a dor desse quarto traço que todos nós carregamos, temos, e a diferença é que cada um tem a porcentagem diferente, mas é importante a gente entender sobre a dor desse traço, porque a gente aprende a lidar com elas. Então vamos lá começar. Como que você está? Deixa eu ver aqui algumas pessoas. Como você está? Boa noite. Então quero te fazer mais uma pergunta. Se você já sentiu vergonha de alguma parte da sua história. Isso é importante também. E esse traço, ele carrega muito o medo da humilhação. Essa é a dor desse. E aí ele sente vergonha. E o que essa mulher com fluxo de sangue, de que forma isso é revelado? Então a gente vai ver que aquela doença, ela trazia, de alguma forma, vergonha. A vergonha não prende apenas a nossa voz. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitória. A vergonha não prende apenas a nossa voz, ela prende a nossa identidade. E foi isso que aconteceu com aquela mulher com fluxo de sangue e que a gente vai entender em relação a esse traço. Deixa eu fixar o tema aqui. Eu vou fixar o tema aqui e aí vocês refletem. Essa foi a primeira pergunta que... fixar o comentário. Que eu coloquei, que vai trazer uma reflexão ao nosso coração. Quantas coisas, né? Há quanto tempo a gente perdeu de fazer coisas, a gente perdeu de realizar coisas por medo. O medo, que medo é esse? O medo de ser humilhada, de se sentir humilhada. O medo da vergonha. Paz, Vitória. Então, hoje nossa conversa é sobre a dor da humilhação, que é do quarto traço, que é formado em nós. Tá terminando, né? O próximo é o quinto, que é o último, e vai ser muito especial. Depois dele tem mais convidadas. Boa noite, Franciele. Como você tá? Como vocês estão, gente? Então, hoje a nossa live a gente vai falar sobre a dor, novamente, da humilhação, que gera a vergonha. E eu vou contar, assim, até parte da minha história, né? Um pouquinho daquilo que eu posso compartilhar aqui em público. E então a gente vai falar sobre esse traço e você aí vai perceber paz. E você aí vai perceber se você tem mais ou menos, né, a intensidade do quanto você tem desse traço, se você carrega muito ou pouco, ou mais ou menos. Eu vou falar também sobre como ele surgiu, como a gente tem aprendido aqui, né? Eu queria que tivesse mais claro, mas não consigo melhorar a luz. Enfim, dá pra me ver, né? E aí vamos aprender mais um pouquinho hoje, mais profundo. Eu fiz até um desenho aqui, bem legal.
Eu espero que esteja aparecendo, né? Que dê pra aparecer. Eu vou colocar aqui de lápis preto. Vocês estão aí com a Bíblia? Caderno, lápis. É importante, né? A gente anotar aquilo que o Senhor fala no nosso coração. Eu sempre carrego onde eu vou. Inclusive nos cultos, né? Eu estou lá com o meu caderninho. E aí a gente vai aprender sobre a conexão dessa mulher com essa dor. Gente, lembra que eu falei que todos nós carregamos os 5. E a gente pode trabalhar em cima como se ela tivesse 20% de cada um. E aí no total dá 100. É só uma forma da gente aprender. Imaginar isso. E talvez exista pessoas assim, né? Exista alguém com essa porcentagem. Eu já conheci uma pessoa que ela tinha assim, muito próximo. 25%, 21%, tudo próximo. Assim, bem juntinho. E por isso que por cada pessoa ter todos os traços, é possível a gente ver na história dessa mulher e estudar, né, com a situação sobre cada traço de caráter, né, que é desenvolvido em nós. Então, bem-vindo à mesa e vamos lá começar. Eu sempre lembro a vocês que eu trago, né, os versículos, porque provavelmente todas as vezes a gente vai falar aqui em todas as lives. E ele é para a vida. Provérbios 4:23, cuide do seu coração. Lucas 14:26 nos lembra que a gente precisa amar mais a Deus do que as nossas dores, do que as nossas questões, do que as pessoas. A gente precisa buscar agradar mais a Deus do que as pessoas. E que Deus é esse? Não o Deus criado, mas o Deus criador. Porque muitas vezes a gente conheceu um Deus criado. É um Deus a partir de religiosidade, é um Deus a partir de tem diversas bases, né? Mas o Deus criador, você começa a conhecer de fato, tendo experiências com ele, lendo a palavra. Eu não entendo. Procura uma versão que você consegue entender. E depois você vai e lê com uma outra versão, vai comparando. E sempre pergunta, Espírito Santo, qual é a mensagem de hoje? O que o Senhor quer falar ao meu coração hoje? Qual é a revelação de hoje? E Ele vai te revelar, Ele vai falar ao seu coração. E aí você começa a ter as experiências com Ele. E você vai conhecê-lo, de fato. Não só de ouvir falar, como dizia Jó, como disse ele, mas de viver, de ter experiências com Ele. E o outro versículo é Marcos 5, né, que fala sobre a mulher com fluxo de sangue. E aqui eu quero trazer a frase que ela fixa no nosso coração. Aquela mulher, ela não carregava só uma doença. Ela carregava um coração ferido. Um dia eu estava doente e... eu até compartilhei isso com Cris hoje. Um dia eu estava doente e eu falei assim... gente, lá, doente não ficava boa. Eu falei, misericórdia. Eu falei assim... meu Deus, por quê? Aí eu me lembrei, veio assim, né? Jesus, eu falei assim, nossa, Jesus nunca ficou doente. Aí eu perguntei, por que será que ele nunca ficou doente? Aí o Espírito Santo me trouxe assim, porque ele tinha uma alma sã. Não era nem uma alma curada, era uma alma sã. Porque curada é uma alma que já foi ferida. Então, lembra que a gente sempre traz aqui, né? O nosso corpo é a nossa alma falando. Então, como está o nosso corpo, revela como a nossa alma está. Então, ela não carregava só uma doença física. Ela carregava um coração ferido. E Jesus viu. E aí, né, ele teve atitudes, ações que curavam ela em todos os níveis. Na alma. Meu Deus. E hoje, eu quero frisar no Marcos 5:31, que é na parte que diz assim, quem? O quem? Que é que quando Jesus ele pergunta, né, quem tocou em meu manto? E eu quero que você fixe esse quem. Porque imagina, lembra que eu falei no início, né, a dor desse traço é a dor da humilhação.
E ela carregava uma doença que trazia vergonha. Nossa, é intocável. Deus me livre de tocar. Vou ficar impuro também. Então ela sentia vergonha, com certeza. Aí imagina, Jesus falando assim, quem? Na cabeça dela, ela pode ter associado. Olha só, ele está perguntando quem. Então, a vergonha, a humilhação em pessoa que viveu por 12 anos assim, vai se expor. E esse é um dos medos, é um dos maiores medos que esse traço carrega, a exposição. E por que eu entendo vocês, que às vezes vocês não comentam, né? E assim, eu respeito o tempo de vocês, só que é muito importante você abrir o seu coração. Olha o convite de Jesus para aquela mulher. Ele falou assim, quem? Mas ele não convidou, não chamou, né? Não perguntou com uma imposição e com a intenção de expor ela à vergonha. Mas foi um convite para a cura. E quando ela testemunha, ela é curada também da exposição. Porque ali ela percebe que, primeiro, ela não é a vergonha. Ela não é a humilhação. E o Senhor, se é que eu posso usar essa palavra, ele tem orgulho. Era como se ele tivesse assim, ó, eu tenho orgulho de você ser minha filha. De você ser filha. Você é valiosa. Você não é a doença que você carrega. Você não é aquilo que aconteceu lá no passado que te gerou essa dor. Você é filha. E o testemunho dela, a partir da cura, trouxe honra. Percebe? Eu vou trazer assim os tópicos dos traços, né? Mas o Senhor já está ministrando no meu coração. E aí eu já estou entregando. Então, ó. Ela não era conhecida pelo nome, percebem? E lembra quando Deus, eu estava aqui em oração, aí ele me trouxe, né? A revelação, que é do nome eterno e que também o nome dela não era citado porque ela se conecta, a gente se conecta, né? Ela estava representando muitas de nós, até, hoje também, né? Dos dias de hoje. Então, ela não era conhecida pelo nome, ela era conhecida pela dor, pelo problema, pela doença. A mulher do fluxo de sangue. Olha só. Quando eu comecei a escrever o Isa, eu falei assim, oh Deus, essa mulher, o marido dela não é Provérbios 31, pra ficar chamando, é a mulher de Provérbios 31. E aí eu falei assim, quem era o marido dela? Como era o nome dela? E aí o Senhor foi me revelando que ela não é uma mulher específica, mas é a descrição da mulher. Ela é a mulher que o Senhor formou e chamou para ser. Então, ela sou eu, ela é você, ela somos nós, filhas. E aí foi o meu questionamento, né? Espírito Santo, eu não queria chamar ela de a mulher do fluxo de sangue. Por exemplo, quando a pessoa casa, vem o sobrenome, né? A gente recebe o sobrenome do marido. Aí às vezes vai dizer assim, ó, fulana dos Santos. É como se estivesse dizendo assim, né? Um do outro. Ou às vezes a gente salva, né? Na agenda e coloca assim, Ana de Paulo. E aí ela era remetida à doença. Olha por quem ela era conhecida. Ela não tinha marido. Se ela tinha, há muito tempo ela não tinha conexão com ele, né? Então, olha a conexão que davam a ela. Percebem? A mulher sem nome. Da doença. Olha o nível de vergonha que ela estava passando. Então, ao invés de ela ter um nome, ela ser chamada pelo nome, o Senhor chamou pelo nome da cura, filha. E ali, ele não chamou ela para um lugar de vergonha, mas era um lugar de honra. A partir da coragem que ela teve de confiar em quem Jesus era. E aí, ele trouxe cura. Então, ó, ela não era conhecida pelo nome, era conhecida pelo problema, pela dor, pela doença. Agora, imagine passar 12 anos sendo lembrada pela sua ferida. E era uma das que ela carregava.
Quando eu entrei na dor, quando a gente fala, quando a pessoa tem os traços um próximo do outro, a gente fala que aquela pessoa tem os traços bem distribuídos. E eu tenho os traços bem distribuídos e o menor tem 8%, que também não é tão pequeno assim. E, gente, quando eu entrei na dor, de tudo, de todos os traços. Foi de um entrando no outro. E aí eu falo que foi o momento que eu vivi a minha maior dor. A maior dor da minha vida. Juntou tudo. E eu vejo essa mulher também vivendo nessa doença. Então eu vejo que a doença, o fluxo de sangue, ela sangrava por 12 anos. Então foi a maior dor que ela já viveu. E eu, assim como ela, e assim como muitas de nós, eu tinha muita vergonha. Eu não vou expor essa parte aqui, né? Mas vocês vão entender, e eu vou falar essa parte porque vocês podem se identificar. Eu tinha muita vergonha de sair na rua. Eu tinha muita vergonha de ser vista. E não fui eu que fiz o erro, mas eu estava dentro da situação. E aí eu poderia... olha só, na minha cabeça, as pessoas iam me ver pela minha dor. Ah, ela foi isso, ah, ela foi aquilo. E eu andava de cabeça baixa. Eu chegava aí num culto, olha que coisa linda. Foi em um ciclo de oração à tarde com minha amiga. Ela, vamos ao culto? Vamos. Eu era levada, tá, gente? Que eu tava assim, sobrevivendo. Eu era levada. E aí a gente foi. Quando chegou lá, eu fiquei de joelhos e eu falei assim pra Deus: eu não vou me levantar, porque eu tenho vergonha da minha história. Ai, gente, dá vontade de chorar, porque o Senhor, Ele restaura tão profundamente a nossa história, Ele restaura a nossa vida. E Ele nos conhece tanto. Eu tava de joelhos. Eu não falei pra ninguém, a não ser pra Ele. Eu falei, eu não vou me levantar, porque eu tenho vergonha da minha história. Mas Ele tava me ouvindo. E uma irmã teve a oportunidade e ela começou a falar. Eu acho que ela estava dirigindo o culto, dando oportunidade às outras pessoas. E quando ela pegou o microfone em um momento, ela falou assim: gente, eu não tô aqui para me gloriar, Deus sabe do meu coração. Que o nome dele seja engrandecido, independente do lugar que eu estiver. Seja reconhecido, conhecido, se não for reconhecido. E é para Ele, né, que eu vivo. É para Ele que eu sirvo. É para amar pessoas, porque eu amo a Ele e Ele primeiro me amou. Então é para a glória dele. O seu nome vai ser conhecido. Olha só. O seu nome vai ser conhecido na cidade da vergonha. Mas não vai ser pela vergonha. Vai ter dupla honra. Meu Deus, eu chorei tanto. Tanto naquele dia. Deus sabe como eu tava. E eu tive coragem de me levantar e sentar. Depois de um tempo, né? Conversando com Deus. Então, esse lugar de vergonha, de humilhação que muitas vezes a gente passa, é passagem, é deserto. E nesse deserto a gente aprende por que a gente se colocou nesse lugar. Não é só a outra pessoa. 50% é a minha questão, 50% da outra pessoa. Então eu busco entender a minha parte e saio desse lugar de dor. E quando a gente só fica apontando para o outro, a gente nunca sai desse lugar. E fica só ali. Então, o Senhor, Ele fala no nosso coração, né? Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de ser curada. De receber o toque de Jesus. O toque da cura. E aqui, Jesus não queria envergonhá-la, mas honrá-la mediante a sua postura humilde. Olha, humilde. E de reconhecimento. Quando ela testemunha, ela fala quem gerou a cura. Quando ela testemunha, ela fala como ela estava antes. E quando ela vai diante de Jesus, ela se inclina. Isso é sinal de humildade.
E na minha... Gente, aí eu vou falar de mim, né? Porque você pode pensar assim, mas você nunca passou por isso, por que tá falando isso? Não, gente, eu passei também. Além de ser uma verdade que não precisava eu passar, mas eu passei. Eu estava num pedestal. E eu não sabia. E muitas de nós estamos. E a gente não sabe. Acha que é o correto a fazer. Um dia, nesse quarto aqui, eu tava chorando, né? Conversando com Deus. Eu falei assim, por quê? Por quê? Essa situação não faz sentido. E aí, ele me trouxe uma visão. Eu não lembro se eu tava com os olhos fechados ou abertos, não lembro. Mas ele me trouxe uma visão de um quarto assim, como se fosse um quarto, mas um mundo muito grande e escuro. Não tinha luz alguma, só algumas pessoas. E eram mulheres. Eram mulheres ali. E aí, eu falei assim, meu Deus, o que significa isso? Misericórdia. Eu esqueci até de chorar. Parei de chorar, porque me impactou tanto. E o Senhor, Ele tem me revelado cada vez mais. E aquelas mulheres, o que veio ao meu coração foi que elas já tinham feito de tudo que elas sabiam. E ainda assim, o que elas sabiam não foi sábio. Olha que coisa. Então, muitas vezes a gente se coloca nesses lugares, não é porque a gente é por ruindade, mas é porque a gente aprendeu assim. E por isso que o Senhor, com tanto amor, Ele nos convida a sair desse lugar de vítima, de dor, de ferida. Ele quer que a gente desfrute do amor que veio. Como Ele viu. As pessoas, a multidão, estavam ali. Nossa! A multidão está pronta. A religiosidade, por exemplo, muitas pessoas feridas estão prontas com pedras nas mãos para julgar outras pessoas pelo que elas fazem. Mas Jesus não. E quando eu falo julgar, é apontar, é criticar. Não é trazer a realidade. Porque, por exemplo, se eu tenho uma abertura para falar para uma amiga algo, eu vou falar. Porque ela não está vendo, mas eu estou. E eu vou falar para ela, não apontando. Eu sou melhor, então eu vou falar para ela. Olha, tá errado, hein? Não, gente. Quantas vezes a gente não erra? E também a gente não sabe. Mas aí a gente percebe e diz assim... Eu vou falar como eu falo, né? Eu digo assim... Fulana, eu posso falar uma coisa que eu percebi? Aí ela disse assim, pode, claro. Aí eu vou e falo, é com muito amor, tá? Que às vezes a pessoa tem resistência. Já passou por tantas dores que ela já fica com medo. Então aí eu falo, né, com muito amor. Não é julgamento, mas é trazer clareza ao que você não está percebendo, mas eu tô vendo. E aí eu trago e a pessoa, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Nossa, não tinha percebido isso. Entende? É trazer luz àquilo que estava escuro. Aí eu falo assim, né? Vamos mergulhar um pouco mais. Eu fiz aqui, dá pra ver? Imagina aqui que é um iceberg. Gelo. E aqui é a água. Isso aqui, 5% dessa partezinha aqui é consciente. Tudo que a gente faz. Essa parte todinha aqui, 95% é inconsciente. Então a gente age num automático. E se a gente não atualizar, se a gente não substituir as crenças que distorcem a nossa identidade, ou seja, coisas que são em verdade sobre quem a gente é, se a gente não substitui, a gente fica vivendo o automático da dor, na dor. Mas quando a gente percebe uma crença que distorce a nossa identidade, vocês já entendem essa linguagem, né? A gente começa, não, eu não sou isso aqui. E é o que a gente vai aprender hoje, novamente. E é o que a gente tem aprendido todos esses dias. Trazer crenças que são verdades sobre a sua identidade. Então vamos lá? É só um nome esquisito, tá, gente? Também, mais um nome esquisito. Que é esse traço. E o nome dele, que é pra... Ele foi mantido, né? O original, o estudo. Quando estudou, ele foi mantido o nome original. Então é esse nome esquisito mesmo. Mas é só o nome.
Não tem nada a ver com outras coisas de psicologia. É masoquista. Não é uma pessoa masoquista, tá, gente? Novamente. E esse quarto traço, que ele é formado, qual é a dor dele? Da humilhação. E quando a gente passa por uma humilhação, a gente sente vergonha. Então aquilo fica no nosso coração. Quanto mais a gente vivencia aquela humilhação lá na infância, mais a gente guarda essa dor. Mais forte é esse traço, mais alto é esse traço. E aí, eu coloquei assim um tema, né? Quantos anos, que eu falei lá no início, e tá aqui também. Quantos anos da sua vida o medo da humilhação, da vergonha, já te roubou? Quantos anos da sua vida? Porque quando a gente não vive na nossa identidade, a gente está morrendo, a gente está morta. De alguma forma a gente está morta. E quando a gente vive em dor, a gente está morrendo aos poucos, porque a gente deixa de ser quem a gente nasceu para ser. A gente é quem? Parecidas com Deus. A nossa essência vem dele. Quem somos? Isa, imagem e semelhança do Altíssimo. As características que tem em você são as que tem em Deus. Se você não está exercendo características que tem em Deus, então você está na identidade distorcida, vivendo em verdades, sobrevivendo nas dores. E essa aqui é o quarto traço, né, que é a dor da humilhação. E o que ele pensa, né? Vão me envergonhar. Se eu fizer, se eu falar e eu errar, eu vou passar vergonha. Um dia, eu tava na sala, na editora. Em uma editora. E na sala, uma que tinha esse traço alto, eu sabia. Ela foi corrigida, gente, na frente de todo mundo. Por uma pessoa líder ali. E eu fiquei com tanta vergonha daquilo. Eu falei, meu Deus. E uma frase que eu guardo no meu coração. Eu anotei em algum lugar aqui pra compartilhar com vocês, mas eu vou falar agora. A gente corrige no bastidor. E quando a gente vai elogiar, a gente elogia em público. Pode elogiar em público, mas corrigir é sempre nos bastidores. Principalmente nesse traço. Agora imagina a pessoa que já tem medo de fazer as coisas pela dor da humilhação, para não se sentir envergonhado, né, ser humilhado na frente de todo mundo, porque ele já vivenciou isso lá atrás. Ele já se desafia a fazer as coisas. Mas aí vem uma pessoa que corrige na frente de todo mundo. Nossa, eu não sabia nem o que fazer. Assim, de vergonha. Eu falei, olha o quanto é importante a gente conhecer os traços. Olha o quanto é importante a gente se conhecer. E ela não ia fazer isso com a mulher. Não pra fazer isso com ninguém, né? Principalmente com uma pessoa que tem esse traço alto. Então, é como se ela estivesse matando aquela pessoa aos poucos. E o que acontece? E eu tô falando aqui dentro da igreja porque eu não tô falando com pessoas de lá de fora. Eu falo com cristão mesmo. Esse é o meu público. Dentro da igreja. A gente como igreja tá matando um ao outro. É a mão matando a perna. Meu Deus. E se a gente não se entrega a conhecer mais, a buscar mais conhecimento, a se conhecer, a gente vai continuar ferindo, ferida e ferindo. Mas o Senhor, Ele nos chama. Ele faz um convite para nós a esse toque de cura. E porque Ele pensa, né? Ai, vão me envergonhar, vão me humilhar se eu errar. Porque foi assim lá atrás. E aí eu vou falar para vocês como que surgiu, né? A dor desse traço. E ele associa erro com a vergonha, com humilhação, com crítica, com correção. Por isso que ele carrega esse medo, porque ele associa com isso que eu falei aqui. E uma frase que eu quero já deixar ao seu coração, né? Você não precisa acertar para ser amada. E aqui vamos. Quero compartilhar com vocês
Seria interessante um momento fechado, que aí eu apresento os slides, é bem legal. Que eu fiz, né? Então vamos lá. A gente já falou da dor, que é a humilhação. E qual é o recurso desse traço? Qual é a habilidade? Algo positivo, vamos dizer assim? Desse traço é a força, a resiliência. Ele é bom planejador. E aí quando ele tá na dor, tem as questões. E eu vou trazer aqui para vocês. Características desse traço, ó. Tem força para executar. Lembra do primeiro traço, que é o esquizoide, o segundo oral e o terceiro? Eles não têm tanta força para executar, para realizar. Esse daqui é a criatividade, esse aqui é a comunicação e esse daqui é a estratégia. Aí vem esse daqui, gente, organiza, e esses dois são executores. Aí eu vou dizer assim, né? E esse daqui executa, mas esse daqui também executa. Ele tem força, ele suporta coisas difíceis, por isso que às vezes se coloca em um lugar que assim, eu dou conta, e fica lá, calada. A pessoa fica calada, aguentando pressão, aguentando um monte de coisa que ela tá vivenciando. E ela não precisa ficar nesse lugar, porque ela pode usar essa força para resolver. Só que o medo de errar paralisa. Mas quando a gente sabe, eu tô com medo de errar, aí a gente já traz uma palavra de afirmação sobre isso, uma frase de cura. Mas tá tudo bem eu errar. Se eu errar, eu corrijo. Eu vou aprender com aquele erro e vou corrigir e vou ajustar. Eu posso aprender. Eu posso aprender com o erro. Ele gosta de repetir processos e tem atenção aos detalhes. Ele realiza com muita excelência. É uma pessoa que é detalhista, né? Ela é atenta aos detalhes. Consegue ouvir muita coisa calada, suporta muitas coisas difíceis, guarda muitas coisas para si. E aí vem a dificuldade, né, de muitas pessoas em se abrir, porque elas têm medo de ser julgadas. E isso gerar vergonha. E isso não é bom. Ficar guardando tudo para si. Então, tenham pessoas que você pode confiar, ambientes que você pode confiar. E se por um acaso aquela pessoa falhar, você ainda está atraindo aquilo e precisa de cura, e também você pode aprender com aquilo. Mas você não precisa ficar presa a esse medo, né, da insegurança. Tem uma boa memória que guarda tudo. Tende a gostar mais da caverna, ou seja, dos bastidores. É bom ouvinte, atencioso, tem cumplicidade e é muito confiável. Ele gosta de deixar as coisas concretas e consolidadas. E isso traz segurança. Então, uma dificuldade que às vezes que na dor, né, ele carrega é a insegurança. E o que Jesus fez? Jesus, ele olhou, ele não falou assim, quem foi que me tocou que, sei lá, que estava suja, que estava impura, algo relacionado a uma doença, alguma coisa, algum rótulo. Não, ele só falou assim, quem? E aí ela ia dizer sobre a história dela, ela ia testemunhar. E aí ele fala quem, né? Só que o quem ela achava que era a doença. Aí o quem que ele sabia que ela era a filha. E quando ele faz isso e a forma com que ele respeita, ele não impõe a pessoa a falar. Ele respeitou, ele falou quem? Ele deu oportunidade. Às vezes eu posso dizer assim, fez sentido pra você? Tocou algo em você? Às vezes é uma oportunidade que você tá tendo, mas você deixa passar. Você não é, como diz a história, né? A última bolacha do pacote. Não é só você que sofre, não é só você que tem dores. Outras pessoas também têm. E tá tudo bem. Às vezes compartilhar algo. Não precisa contar tudo e a todo mundo. Claro que não. Mas ter essa coragem de abrir o seu coração. Porque assim como você ouve tantas histórias, tantas pessoas
você também pode ser ouvida. Olha só. E aquela mulher, o que aconteceu? Ela foi ouvida por Jesus e pela multidão. E foi além. Ela é ouvida até hoje, por gerações, porque ela falou. Ela não se calou mais. Ela não ficou mais no medo de ser criticada, de ser julgada. Ela passou o processo. E como que ela foi curada? Com Jesus. Com o olhar que ele teve para ela. Com a forma dele falar com ela. Com o posicionamento que ele teve. Ele viu ela por quem ela era. Ele respeitou o tempo dela. Ele deu oportunidade. Ele a incentivou a acessar um novo nível de cura. Ele esperou. E aí ela falou. E então acessou. Então, essa postura de Jesus trouxe segurança para ela. Ela se sentiu segura nesse traço e aí falou. Então, como eu falei no início, eu sei que algumas de vocês têm vergonha ou têm medo. Não é nem vergonha, mas medo. Né? Pode ser que você tenha medo de ser julgada por outra pessoa que está assistindo. E tá tudo bem. Agora, o que eu trago ao seu coração é que você não deixe que isso mate você. Aos poucos, a gente vai se matando muitas vezes. E você pode ser ouvida e amada, independente do que você tenha feito ou não feito. Você é amada. E aí, o que você já tenha feito ou não, pode ser corrigido. É a sua decisão. Então, essa postura de Jesus trouxe o quê? Segurança. Esse traço, ele precisa de calma para executar. Não é uma... Você já viu alguém, ou você assim, que está executando, fazendo aquele trabalho e a pessoa fica pressionando? Nossa, gente, eu não gosto. Eu vou falar uma palavra assim, eu detesto. Não gosto. Eu gosto de fazer as coisas com excelência e sem pressão em mim. Porque eu já me pressiono. Então, esse traço, ele já se pressiona para fazer as coisas com excelência. E ele na dor, ele não termina, ele não faz, ele não executa. Ele fica só lá. Ou nem faz, nem começa. Então, não é na pressão. Muitas vezes tem casais, né, que... Nossa, fulano é muito devagar, nossa, sei o quê. É o jeito dele funcionar. Se você respeitar o tempo dele e não querer ficar controlando a outra pessoa, respeita o tempo da pessoa. E tem muitos relacionamentos que agem assim. E as pessoas não sabem, acham que a outra tem que ser igual a ela. E não. Cada um funciona do seu jeito. E claro que a gente precisa olhar para as questões, né? E aí resolvendo, cada vez mais que a gente vai resolvendo, melhor a gente está naquele traço. Melhor a gente está na vida. Outra característica. Ele precisa... eu já falei essa aqui. Ele é sentimental e não se abre muito. Ele tem planejamento, tem rotinas, elogios. Nos acertos é bom ele ouvir. E tem medo de errar. E esses elogios no acerto, eu quero trazer aqui ao coração de todos, cada um aqui, independente do seu traço. Mais alto, né? É que a gente não dependa de elogios. A gente pode elogiar. É bom receber elogio naquilo que a gente fez, porque a gente sabe que está acertando. Às vezes é um ajuste, então você usa a arte do feedback, como eu já falei lá na primeira live. E quando você faz isso, às vezes na dor, você fica na dependência, ou seja, é um ídolo no seu coração. Para se sentir aprovada para fazer algo. E agora imagina outra pessoa na dor que vem lhe criticar. E aí ela não aprovou você, mas Deus já lhe aprovou. Aí você deixa de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer porque uma pessoa não te aprovou. Percebe o perigo disso? E aqui a gente vai para a parte de o que deixa esse traço na dor.
ser cobrado para executar rápido, críticas em público, carregar lixo, é bem forte nessa, carregar lixo emocional dos outros, pois isso é pesado demais. Você vai sentir muito peso nos ombros, dores no corpo, de tanto peso que você carrega das pessoas. Lixo emocional, por exemplo, a pessoa tem um problema, você pega pra si. O problema não é seu. Você pode ajudar se você tiver a condição de ajudar. No seu lugar. E aí eu não vou entrar nesse ponto, né? O que deixa ele no recurso? Então, o que deixa ele no recurso? Planejamento, rotina, elogios. Aí eu tenho cuidado, né? Nesse elogio. Trazer, né? Como Jesus ele fez com aquela mulher. Ele falou o quê? O que foi que aconteceu, né? Fale alguma coisa aí. Traga alguma coisa. Então, o que aconteceu, o milagre, a cura, não ficou nos bastidores. Mas Jesus, ele incentivou, né? Foi ali e trouxe em público. Ou seja, honra. A honra é sempre pública. O que deixa também ele no recurso, cuidar da sua própria vida. Isso é principalmente para todos os traços, principalmente para esse. E usar a sua força para enfrentar e resolver os seus próprios problemas, para realizar seus sonhos, para planejar e realizar seus próprios sonhos. E às vezes essa pessoa não tem nem sonho, porque ela vive em prol de realização do outro. E às vezes o outro nem quer aquilo, mas ela tá ali. Que mais? E na dor, o que ele faz? Ele se cala e se esconde com medo de errar, de ser criticado ou julgado. Usa sua força para carregar os problemas de todo mundo. Na dor, ele é perfeccionista, trava por medo de falhar. E na dor também, ele tem na dor ele segura raiva até explodir. Na dor ele humilha. Esse ponto aqui é importante dizer. Na dor ele humilha. E no recurso, o que ele faz? Ele planeja, realiza, executa com muita excelência. Ele é bom ouvinte e uma pessoa muito confiável. Ele escolhe o que vai suportar ao invés de carregar o problema de todo mundo. E usa a sua força para realizar seus próprios sonhos, seus próprios desejos. Ou seja, ele tem sonhos. E aqui uma frase, né? Você é muito bom no que faz. Você não é mais lento. É só o seu jeito de funcionar. Você é forte, resiliente, esse traço realmente é. E é excelente. E aqui, né, esse traço ele surgiu mais ou menos entre os 2 anos e meio aos 3 anos e meio de idade. E foi ali, né, no momento do desfraude. E quando a criança não estava preparada ainda para essa fase, esse momento do desfraude, e foi tirado mesmo assim, e aí ela faz o quê? Cocô, faz xixi, às vezes na casa, enfim, na roupa. E os pais ou os responsáveis falam assim, olha, fulano fez isso na casa, olha, fez isso na roupa. E isso vai se repetindo. E muitas vezes, adultos, e eu já pensei assim também, os adultos pensam que as crianças não têm sentimento. É como se elas fossem um robô, eu não sei o que passa na cabeça, né? Mas elas estão ali assimilando tudo. Inclusive esses momentos. Então as crianças elas precisam ser mais respeitadas, né? Assim como aquela criança que a gente foi, muitas vezes a gente precisa voltar lá e olhar para ela e ouvir ela e respeitar o que ela sentiu. E tá tudo bem ela ter sentido aquilo. E foi tão profundo que muitas vezes a gente continua, tá adulto, mas continua preso lá. E aí, nesses momentos, eles vão gerando as crenças. Crenças que distorcem a identidade. Por exemplo, tudo que eu faço dá errado. Eu vou passar vergonha. É melhor me esconder. É melhor não tentar. É melhor não fazer. Quem vive essa dor não tem medo apenas de errar. Tem medo de ser exposto.
Porque se ele erra e não é exposto, tem mais garantia, assim, né? Dele fazer. Mas é ele errar e ser exposto. E algumas frases de cura ao seu coração. Eu não sou definida pelos meus erros. Minha história não é motivo de vergonha. Lembra da minha história? Hoje eu sinto paz. Hoje eu consigo falar. E eu não falo mais, né? Porque é expor outras pessoas. Mas eu não tenho vergonha de falar. E ela é testemunho. E em algum momento fechado a gente pode, né? Falar um pouco mais. Outra frase. Meu valor não diminui quando eu falho. O seu valor não diminui quando você falha, quando você erra. Ser criticada não significa menos valor. Não significa que você tem menos valor. Ou que aquilo que você fez tem menos valor. Ser julgada também não significa isso. Às vezes a pessoa está falando através de dor que ela também carrega. É uma pessoa ferida. E aí, se você sabe quem você é e já tem isso afirmado no seu coração e que isso não dói mais, mesmo que uma pessoa fale, não vai doer. Ao contrário, você vai olhar para ela com compaixão, vai dizer assim, nossa, ela tá muito na dor, para ela chegar a esse ponto e dizer, né, essa inverdade sobre mim é uma mentira. Outra frase, eu não sou a minha ferida. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o sangramento, o fluxo de sangue. Você é filha, imagem e semelhança do Altíssimo. Outra frase, eu não sou o que aconteceu comigo. Você não é o que te aconteceu. Mesmo independente, você não é o que aconteceu, você é filha. E aí, outra frase, né, um pouco mais longa. Eu não me escondo atrás de minha ferida. Eu me apresento como filha. Aquela mulher teve a oportunidade, né? Ela teve a oportunidade de pensar assim, ou eu me escondo, ou eu me revelo. E ele, o Senhor, não tem vergonha de mim. Essa é a frase para você dizer, né? E ele não tem vergonha de mim. Ele não me olha pelas minhas falhas e erros, mas por quem eu sou nele. Valiosa, graciosa. Você tem muito valor, independente do que tenha acontecido. Você é graciosa, você se coloca nesse lugar de olhar para outra pessoa com graça. Graça é aquilo que a gente acessa, né? Que foi disponível para nós através do sacrifício, da entrega de Jesus. É graça, favor imerecido. E aí a gente começa a olhar para as outras pessoas assim também. Com graça. Como a gente, quando a gente acessa esse lugar, a gente aprende também a olhar desse lugar. E aí você pode escrever algumas características suas, né? Quem você é, que tem em Deus. Diante do que você já ouviu aqui, né? O que mais te tocou? Está fazendo sentido? Se você quiser compartilhar, né, colocar nos comentários. E aqui eu quero trazer um fechamento de algumas coisas que eu anotei. E vergonhas. Aquela mulher, né, ela carregou vergonhas. Várias. Por exemplo, quando ela era chamada a mulher do fluxo de sangue, isso lembrava a ela. Eu lembrava o quê? Que ela não tinha marido, não tinha filhos. E naquela época, a gente observa, né, o quanto era diferente. E aí uma mulher sozinha, longe dos pais, estava pobre, na escassez. Gente, é um monte de coisa que poderia trazer vergonha para ela. Às vezes, sem recurso financeiro. E aí eu me lembro da minha história. Não tinha condição de ficar comprando sandálias. E uma vez, nossa, foi tanta vergonha que eu senti. Aí uma vez, a minha sandália quebrou. A minha mãe me deu a dela, maior do que meu pé, e ainda com a correia colorida.
Gente, quando eu pensava assim, e se algum colega meu essa sandália? Eu ficava com tanta vergonha, tanta vergonha. Então, a escassez, por exemplo, ela traz muitas coisas que a gente pode sentir vergonha. Aí olha o tanto de coisa que essa mulher carregou. Só nesse traço, né, que a gente tá vendo aqui. Então, a humilhação foi o evento. A vergonha foi o que ficou no coração daquela mulher. Aquela mulher passou 12 anos perdendo vida. E você, quantos anos da sua vida a vergonha já roubou? Que em suas orações você convide o Espírito Santo a te colocar nesse lugar de cura, a chegar nesse lugar de honra. Se você tem vivido humilhação, Espírito Santo, por que eu estou me colocando nesse lugar em que eu preciso me humildecer? Porque os humildes são exaltados. Mas a gente conecta aqui, né? Os humildes são honrados. Mas os exaltados, eles são humilhados. Então, por que eu estou me colocando nesse lugar? O que eu não estou vendo? Ainda está no escuro? Traz a luz, Espírito Santo. E ele vai trazendo. Um dos momentos mais importantes não é quando ela toca em Jesus. Olha que coisa aqui. É quando Jesus para, porque naquele momento ela tem duas opções: se esconder e se revelar. E Marcos 5:33, no versículo 33, fala, né, que ela veio temendo e tremendo. Olha o tanto de medo da exposição e do que poderia vir a partir da exposição. Era a multidão. Olha quanta gente poderia apedrejar ela, criticar, julgar. Tudo isso a gente pode trazer como apedrejar. Que era isso que as pessoas faziam, né? E Jesus veio trazer e falou assim: olha, não é assim que o Pai vê. E aí Jesus fala: aquele que vê a mim, vê o Pai. Então ele nos ensina a se portar como filhos que representam esse Pai. Ela estava com medo, mas mesmo com medo ela aparece, mesmo com medo ela fala, mesmo com medo ela conta toda a verdade. Ela abre o coração, ela confia. Ela confiou para ir tocar, então ela confiou também para falar, para expor. E é como se fosse assim, né? Ainda que me custe a vida, vale a pena essa entrega por Jesus. E muitas vezes a gente se apega às dores, às nossas necessidades, aos ídolos do nosso coração e abre mão de amar mais a Deus, que a gente está amando mais a si, mais os ídolos que estão no nosso coração, que são as dores, as questões. Eu tenho necessidade disso, daquilo. A primeira necessidade e a mais profunda e maior é do Senhor. E Ele traz o preenchimento de todas as coisas. É nele que de fato, a gente é preenchido. É nele. Não é em coisas, vai passar. Só vai nos ferir ainda mais. Até quando a gente vai ficar se colocando nesse lugar? Naquele instante, ela deixa de se esconder. Ela deixa de viver atrás da vergonha. Olha só que lindo. Ela deixa de viver atrás da ferida. E é preciso coragem. E quando a gente tem coragem, a gente está revelando a nossa confiança em Deus. Nossa. Coragem de romper o ídolo. E no caso dela era da humilhação, da vergonha. Jesus não a corrige em público, não a expõe, ele convida, lembra? Jesus não a constrange, Jesus não a envergonha. Pelo contrário, ele cria segurança até que ela consegue aparecer. Meu Deus, que coisa linda. Jesus é a nossa. Jesus é muito lindo. Corrigimos nos bastidores e elogiamos em público. Essa foi uma frase que eu falei, né? Então Jesus poderia ter exposto, mas ele convidou a restauração da identidade. Você não é vergonha.
tanto que a chamam de minha filha. E quando ele fala assim, minha filha, ele está dizendo assim, ó, você parece comigo. Olha que profundo. Eu te amo. Você é importante para mim. Eu te fiz. Eu te gerei. Você não é vergonha. Em sua humildade você alcança a honra. E eu tenho honra para você. Durante 12 anos aquela mulher viveu se escondendo uma ferida. Em um único encontro com Jesus, nossa, ela descobriu que a vergonha não teria a última palavra. E talvez, porque aquilo que ela escondia foi exatamente o lugar que Jesus escolheu tocar. Nossa, é na nossa dor que Jesus ele quer curar. E a gente precisa, né, permitir esse toque da cura. A vergonha manda você se esconder. O amor convida você a aparecer. Tá tudo bem você aparecer. Tá tudo bem você expor os seus feitos. Tá tudo bem você se expor. Tá tudo bem você testemunhar. O seu testemunho não tem menos valor que outra pessoa e nem melhor valor que outra pessoa. É o seu testemunho. E ele revela quem? Ele revela Cristo. Aquilo que ele tem feito na sua vida. Então vai glorificar a ele. E não fique esperando elogio por esse testemunho. Se ele está gerando vida em alguém, então está glorificando a Deus. Então ele que precisa ouvir. E outras pessoas, talvez ela não vai chegar até você e dizer assim, nossa, seu testemunho me edificou. Mas ela vai estar restaurada diante de Deus. E é isso que importa. Não é para a glória nossa, é para Ele. Mas enquanto a gente estiver nesse lugar de ser para a nossa própria glória, não vai fluir, não vai ter vida. Lembra de Sansão? Ele foi lá com a própria força, achando que a força que ele carregava era dele mesmo, mas não. E quando ele foi fazer aquilo que ele fez, satisfazer o ídolo do prazer do seu coração, o que aconteceu com ele? Ele fraquejou e ele morreu. Você pode ser testemunho daquilo que Jesus pode fazer através do encontro com ele. E lembra da frase? Amar cura. Então, o que permitiu que ela saísse, e esse amor, né, foi o que permitiu que ela saísse do esconderijo, não foi a cobrança, nem a crítica, nem a exposição, nem a imposição. Foi um ambiente seguro criado pelo amor. Então, que a gente continue com esse coração entregue ao nosso Pai eterno, abrindo nosso coração para Ele. Você não precisa sentir vergonha do que você fez. Abre o seu coração e você se arrepende, então vai para Ele. Você não está conseguindo fazer diferente, vai para Ele. Ele é o seu melhor amigo. De todos os momentos, pode ser de madrugada, pode ser de dia, de tarde, de manhã, de noite. Pode ser em qualquer situação. Triste, feliz, muito desafiadora, não importa. Ele é o seu melhor amigo e esse melhor amigo, ele sabe de tudo. E ele tem todas as respostas que você precisa. Quero te agradecer por estar aqui. Que você tenha uma ótima noite de descanso. Que o Espírito Santo ele continue sobre a sua vida, conduzindo a sua vida, porque ele tem a permissão, ele tem o seu sim. E trazer cura ao seu coração cada vez mais. E você cada vez mais se parecer com o Senhor. Cada vez mais você se parecer com o Mestre, com Cristo.
e refletir a imagem dele por onde quer que você esteja, em todo o tempo. Amém? Amo vocês e até terça-feira. A gente vai falar do último traço. Quais as dores que aquele traço carrega? Muitas pessoas têm esse traço. E também a conexão com essa história. A história dessa mulher é incrível, né? Meu Deus, o quanto é abençoadora essa história. Obrigada, gente, por estarem aqui. E até quarta-feira. Vou deixar a live salva no canal. Quem quiser assistir, quem quiser enviar para outra pessoa, não retenha, hein? Pode ir lá no canal e pegar o link, colocar no grupo de família, não sei se você tem. Compartilha com alguém. Faça o que o Senhor tocar no seu coração e seja a bênção na vida de outras pessoas também, através do compartilhamento, tá bom? Amo vocês.